Oi, gente! Voltei aqui para falar sobre a escola e a agência de intercâmbio, como que eu escolhi. Bom, primeiramente, em 2019, eu vi com outra agência de intercâmbio aqui de Campo Grande. Ela é muito famosa, tem no Brasil inteiro, e eu senti bastante confiança naquela época. Porém, ano passado, quando eu procurei a mesma, né, porque muitos conhecidos já tinham feito com essa empresa, então eu pensei, por que não? Eu senti que ela queria vender e não realizar o meu sonho. E por que eu falo isso? Porque o atendimento de agências de intercâmbio não é simplesmente um atendimento, é uma realização de sonhos. Você investe muito dinheiro, muita energia, então a pessoa tem que ter um dom, tem que ter um feeling de te ajudar, tem que ter uma delicadeza. E eu só pude ver isso a partir dos orçamentos que eu recebi, do atendimento que eu recebi de cada pessoa. E eu sinto que com essa pessoa, com essa empresa daqui, isso não bateu, infelizmente. Com a minha amiga, bateu, deu super certo. Ela não tem o que reclamar. Mas comigo não deu bom. E acontece. É uma coisa muito individual, é de pessoa para pessoa. A minha experiência pode ser diferente da sua e tá tudo bem. Então, beleza. Não... Enfim, teve uma outra empresa daqui de Campo Grande que eu gostei muito do atendimento. Eu só não escolhi porque a acomodação que eles me propuseram era muito longe da escola. Eu teria que pegar ônibus. E a diferença era de 1.000, 2.000, não era bem pouca. E aí eu comecei a mandar mensagem para um monte de agências do Brasil inteiro. E aí eu encontrei a Blue pelo TikTok. Uma menina recomendou a Blue. E aí eu fui pesquisar, fui no Instagram e tal, preenchi o formulário para eles entrarem em contato comigo. Eles têm um escritório em São Paulo, capital, e em Marília também. Tem um escritório na Irlanda, porque eu acredito que o foco deles de início era a Irlanda, lá que se concentra mais o escritório deles. E eles atendem Malta e a Irlanda. E aí eu optei por eles por conta do valor e por conta do atendimento, que foi uma questão bem diferencial. Quando eu não fechei com a menina aqui de Campo Grande, né, com a outra empresa que eu fiquei na dúvida, ela até me perguntou por que eu não fechei com ela. E não um requisito tipo assim, ah, você me deve satisfação. Não, ela queria saber um feedback para saber o que ela poderia melhorar, o que a empresa podia melhorar. E eu, como publicitária, achei isso sensacional, porque eu pesquiso muito, né, as avaliações, eu dou feedbacks muito positivos e negativos, na forma de ajudar mesmo. Então, quando ela me perguntou, eu, né, esclareci pra ela e tudo mais. E aí, outra questão também, que só pra, entre parênteses aqui, né, vamos supor, a Atlas tem 10 acomodações, vamos supor, né, e aí ela deixa disponível pra agência X, 5 para a agência Y, um outro tipo de acomodação. Eu acredito que funcione desta forma. Por quê? Essa agência que eu vi aqui de Campo Grande, que eu fiquei na dúvida, tinha uma acomodação Y. E era da mesma escola que eu acabei optando, só que era com diferentes acomodações. Então eu acredito que essa parceria que eles têm com as escolas seja muito relacionada também ao tipo de acomodação e o tipo de curso. Então, basicamente todos os lugares me ofereceram a EC ou a Clube Class. E eu estava fugindo dessas duas, porque eu já tinha lido muitos comentários bons, negativos, e são as mais populares de Malta. Então eu falei, cara, eu não quero ir pra uma diferente, né, com a didática diferente. E a EC, ela tem uma grande parceria com muitas agências do Brasil. Eles te colocam pra falar com o diretor de lá, é um nível, assim, bem diferenciado, mas eu optei por não ficar lá. Conheci pessoas que fizeram o curso lá e foi uma experiência muito boa, mas eu não queria. Até porque eu queria fugir do centrão de St. Julian's, né, que é de Malta, que é onde fica as baladas, onde fica os adolescentes. Eu queria fugir, eu queria ficar numa região mais tranquila. Porque como eu venho de uma cidade pequena, e aqui na minha cidade é muito tranquilo onde eu moro, eu queria ir pra um lugar assim, entendeu? Que fosse tranquilo. E aí, escolhi a Blue. Eles entraram em contato comigo. De primeira, a Aline me ligou. Eu falei que eu tava trabalhando, não poderia atender, mas que a gente poderia conversar por áudio. E como eu não encontraria ela pessoalmente, a gente teve que definir muitas coisas por ligação, por áudio, por mensagem. Então, essa troca tinha que ser bem, definida. Até minha mãe falou com ela, porque a gente queria ter certeza que a empresa existia, né? Porque a gente, às vezes fica com o pé atrás, né, de contratar essas coisas pela internet. E aí ela foi muito
muito solícita, muito querida, me ajudou com todas as dúvidas, falou: "Qual que é o seu orçamento, né, até quanto você pode gastar?". E eu falei e ela falou: "Então vamos encontrar algo que caiba no seu bolso, né". Então ela me deu 2 opções, que era a English Path e a Atlas, que eram conhecidas por não ter tantos brasileiros. A acomodação ficava 5 minutos da escola, 5, 10 minutos da escola, daria para fazer a pé todos os dias. Fechando com a Blue, eu li uma avaliação ruim no Reclame Aqui, que foi um mal-entendido. Eu vou deixar o comentário aqui. Eu perguntei pra dona, né, questionei, porque, assim, eu acredito muito em avaliação, então eu levo muito a sério. Me foi explicado, né, o mal-entendido e tudo mais, porque é uma questão mesmo de check-in, check-out da acomodação, que tem os horários, tem as regras, são impostos pela escola. Isso, fechei com a Blue. Aí vamos ver a escola. A Atlas, eu li muitas avaliações e acabei optando pela Atlas. Por quê? A acomodação era até 10 minutos da escola, eram 20 aulas, poderia ser de manhã ou à tarde. Se eu quisesse escolher um horário, eu teria que pagar mais. Falei, não quero pagar, seja o que Deus quiser. E no final das contas, eu fiquei na aula da tarde, que era da 1h30 às 5. Caí no B1, que é o intermediário deles. Depois do B1 tem o B2, e depois do B2 tem o C1. Se não me engano, tem o C2. E eu fiz um teste de nivelamento pelo site alguns dias antes. Depois fiz o teste de conversação com várias outras pessoas ali, caí no meu. Eu não senti dificuldade, não senti que estava muito leve, nem muito avançado. Eu fiquei no nível que eu estava. Algumas pessoas reclamam, né, desse teste de conversação ser no meio de todo mundo, que às vezes eu fiquei num nível muito baixo, mas pra mim, a minha experiência foi excelente. Tudo dentro dos confortos. Aí eu não peguei a alta temporada, por isso alguns professores já estavam de férias, não tinha, a escola não estava tão cheia, isso foi bom. Na minha sala tinha 9 pessoas, a maioria era brasileiro. Cheguei com um grupo de 7 brasileiras. E quando eu digo que eu cheguei junto com elas, eu fui sozinha, elas também foram sozinhas, mas a gente se conheceu no primeiro dia de aula e passamos um mês aí juntas, sabe? Porque lá em Malta tem é como se fosse uma gripe, uma tosse seca, que é por conta da mudança de tempo, porque, tipo, agora tá 30 graus, aí à noite tá 10 graus, entendeu? Tipo, é só um exemplo de como é a mudança, assim. Na minha cidade, eu sou muito acostumada com isso, porque aqui em Campo Grande tá um solzão e do nada tá chovendo, enfim. E aí as pessoas de lá ficam com essa tosse. E aí metade da escola, dos funcionários, professores, estavam de atestado. Tudo bem, é um imprevisto, nós tivemos essa sorte. E aí, na primeira semana, tivemos aula com um professor maltês. Na segunda semana, tivemos uma aula com uma outra professora de outra nacionalidade. E assim, sucessivamente. Tivemos um rodízio de professores que não foi muito legal, porém, um ajudava na pronúncia, outro ajudava na escrita. Então, eu achei que no final das contas isso foi muito bom. Alguns são mais rígidos que os outros, alguns passam mais tarefa que os outros, mas basicamente tá dentro da programação da escola, né? Ter tarefa todos os dias, 2, 3 folhas de tarefa no livro ou folha separada, que também está incluso no valor. Uma vez por semana tem uma prova. Aí tem apresentação, que tem alguns temas, você tem que escolher falar sobre ele em inglês, passar um PowerPoint, alguma coisa assim. Depois tem um teste de escrita para você escrever uma redação. E também tem uma provinha de, tipo assim, marcar X, de ouvir uma fala e tentar o que tá dizendo, umas coisas assim. Eu achei bem legal essa didática de provas, porque me ajudou bastante. Mas essas provas não é para ir subindo de nível. A gente tem que terminar o livrinho, para aí sim fazer uma prova e aí subir de nível. Essas provas são para testar se você tá ali no caminho certo, né? E aí, na primeira semana, eu já tinha comprado uma promoção pra ir pra Barcelona. Então eu teria que faltar a aula na sexta-feira. E aí eu falei, cara, eu nem sei como funciona essa questão de falta, nem sei se vai ter falta. Vou comprar. Comprei. Faltei minha primeira apresentação. E aí já fiquei, tipo assim, super sentida, porque eu tava lá pra aprender e fui viajar. Porém, deu tudo certo depois. Eu fiz minha outra apresentação e eu teria que, pra me formar, né, com o certificado certinho, eu teria que fazer pelo menos uma apresentação. The place because of him. And because we share a lot of moments there. And I'm not talking about just
the lake, the beautiful streams, and the gorgeous grass, trees, all the many pictures that I took. I'm talking about the family moments that we spent together there. Sadly, the last time I saw him alive was in December 2020, and then pandemic, and he's in the service. Me formei, tive certificado, mas eu quase estourei de falta, porque como eu fiz 4 semanas, eu poderia faltar até 2 dias e meio. Então eu faltei no dia de Barcelona, um outro dia que choveu muito e estava impossível de ir, eu fiquei com medo de ficar gripada, optei por ficar em casa. E um outro dia que eu voltei em metade da aula, porque fui na chuva, fiquei molhada, falei, cara, vou ficar gripada, vou embora, né? Enfim. E aí, foi isso, as minhas faltas foram todas justificadas a partir da minha cabeça e das minhas prioridades. E, basicamente, alguns professores eram excelentes e teve um ou dois que a gente deixou a desejar, mas que a gente deu nosso feedback, né, pra escola, que eles passavam com os formulários pra gente fazer um feedback. E teve uma que ela veio com essa história de, ai, vamos se apresentar e tal. E a gente tinha se apresentado pra 3 professores. A gente ficou tipo, cara, se apresentar de novo, uma aula só de conversa. Não, a gente quer continuar o conteúdo que foi dado na aula passada. As meninas foram, reclamaram e tudo entrou dentro dos conformes. Outro dia lá continuou o conteúdo, passou tarefa. Então, a questão é de conversar, de reclamar, de você, tipo, eu tô pagando por um ensino X e eu quero isso, entendeu? Tivemos uma professora que foi muito rígida e por essa rigidez a gente ficava com medo, às vezes, de falar alguma coisa e tal, mas também reclamamos e tudo foi resolvido. Mas é o ensino dela, né? A didática dela é diferente, o jeito dela falar às vezes pode parecer um pouco grosseiro, mas às vezes é só a nacionalidade dela, a cultura dela. Então, pega muito isso, né? Esse mix você tem que estar acostumado. O brasileiro é diferenciada quando a gente vai conversar. E os estagiários, os professores, os alunos, todos eram, tipo assim, bem diferenciados. Nova Zelândia, Hungria, Espanha. Então era bem diversificado, a gente ouvia muito sotaque diferente. E ajudou muito, porque depois eu fiz uma viagem, tipo assim, pra França e fui pra Itália, então eu tava acostumada a ouvir esses sotaques na escola. Então me ajudou muito. E aí a escola foi isso. Basicamente, eu peguei meu Black Friday, literalmente, um ano atrás eu tava comprando no intercâmbio e eu peguei meu Black Friday da escola e da agência. Então, saiu 8 mil e pouco. 8 mil e pouco era o curso, acomodação e o transfer de ida, na Atlas. O curso era 4 semanas, né? Acho que era 20 aulas, eu não me lembro agora. Mas, enfim. Dei uma entrada de 2 mil e pouco, parcelei o resto em 12 vezes, ou 10, não me lembro, mas deu 600 e pouco por mês. Óbvio que os meus pais me ajudaram, mas muita coisa foi do meu trabalho, do meu salário. Eu não ganho muito, tá? Eu ganhava bem pouco. Então, eu me virei pra pagar isso. E, ah, como eu comprei na Black, né? Eu tinha que começar o curso até dia 31 de outubro e eu tinha que terminar de pagar até dia 5 de outubro, antes de começar as aulas, basicamente. Aí eu escolhi por outubro, por ser o mesmo aniversário, já passava o meu aniversário lá, já tinha uma experiência de Halloween diferente e tudo mais. E aí eu paguei adiantado, né, de outubro, de setembro e tal, finalizei, então antes de eu embarcar já tinha pago tudo. Foi muito bom fazer esse planejamento de um ano. A única coisa que eu tô pagando, que eu vou terminar de pagar agora em dezembro, é o hotel da França, basicamente. Porque o intercâmbio em si, ele se pagou até setembro. Aí, além, né, da, da acomodação da escola, enfim, desses 8 mil, tinha passagem de ida e volta. Que eu resolvi ver com a Blue. Em fevereiro eles me procuraram e eu queria comprar logo porque eu queria dividir, pra realmente não ficar pesado no orçamento. E aí a Blue tem setor diferente, tipo assim, pré-embarque, pós-embarque. Então eles são todos organizados nessa questão. Então a Natália me procurou em fevereiro, a gente começou a ver passagem. E eu falei pra ela que eu tinha a ideia de ir no dia 5 de outubro, mas queria voltar em novembro, mais ou menos, depois do feriado, né? Dia 15 de novembro, mais ou menos. Porque eu queria
conhecer a França, conhecer a Itália, enfim. E aí, até então, a gente viu a passagem, então, do dia 5 ao dia 13 de novembro. E aí saiu 4 mil e pouco. Eu dividi também essa passagem. A gente teve que dar uma entrada, né? Porque eu só consegui dividir porque eu vi com a agência, né? Com a Blue. Porque eu acho que você passando lá direto no cartão no site da companhia não dá. E aí eles me deram toda essa assistência de check-in e tudo mais. Tive um problema com a ITA, que é a companhia, no meu voo de volta, que eles cancelaram, depois remarcaram. Não foi culpa da Ana Blue em nenhum momento, mas eles me auxiliaram, né? Me deram assistência. E que foi muito bom, porque eu tava num lugar onde não podia fazer ligação, enfim, né? E aí fechamos a passagem, que foi 4 mil e pouco. E aí, por último, que eu vi em agosto, foi o seguro viagem. O seguro viagem, fiz vários orçamentos, mas eu acabei fechando com a Blue, porque eles tinham contato direto com a seguradora e porque eu falei pra eles, olha, eu não tenho, se eu passar mal, eu não tenho dinheiro pra eles me pagarem depois. Eu preciso que pelo menos o atendimento seja pago pela seguradora na hora, porque eu não tenho esse valor, né? Eu não vou usar cartão de crédito e tudo mais. E assim, não que eu fosse passar mal, né? Mas me conhecendo, e realmente eu usei seguro viagem na primeira semana, né, do intercâmbio. Parar no hospital, porque eu não tava conseguindo firmar meu pé no chão e eu tô com tendinite no joelho. A médica pediu repouso e mesmo assim eu andei. Foi um infeliz acontecimento, então eu tive tendinite no joelho de tanto andar e eu nunca tinha tido nenhuma dor no joelho. Eu faço leg press, eu faço academia há anos e meu joelho é excelente. Mas cheguei lá, andei, queria andar o tempo todo, aí subi escada, e Malta tem muito morro, tem muita pedra, então assim, é normal, né? Meu joelho deu ruim. E a seguradora agiu prontamente, né? Marcaram um médico pra mim, fui muito bem atendida e tudo mais. Tanto é que eu comprei os remédios, né, pra fazer o tratamento. Em 3 dias eu tava, tipo, pronta pra uma trilha. E eles já me devolveram o dinheiro quando eu cheguei no Brasil agora. Demorou um pouquinho, óbvio. Mas a consulta foi toda paga por eles e tal. E aí o seguro viagem foi a última coisa que eu fechei em agosto, foi 800 e pouco. Eu não peguei nem o básico, nem o plus. Eu peguei o intermediário, porque eu queria que tivesse essas questões. E é muito legal quando a gente vai fechar o intercâmbio, eles perguntam: você faz algum esporte radical? Você já tem algum osso quebrado? Você faz algum. Tudo isso para eles montarem de acordo com a sua necessidade. Então, me atendeu muito bem. Ahn, Além disso, eu acho que foi isso, assim, do intercâmbio. Eu fui por São Paulo, né? Porque aqui de Campo Grande para São Paulo eu tinha uma outra promoção que foi R$ 600 e de volta. E aí de São Paulo para Roma. Eu acredito que Roma é o lugar mais barato e mais perto de Malta, mas você pode ir para outros países também. Por Roma foi muito tranquilo a imigração. Não me pediram nada. Eu levei remédio, porque eu faço uso de remédio controlado. Eles não me pediram nada, então eu achei que foi de boa. Não sei se outros países seria assim. Você já fala inglês, né, desde cara, lá no aeroporto. A escala não foi muito grande, 2 horas em Roma, fomos pra Malta, cheguei em Malta, o transfer já estava me esperando. Algumas pessoas já estavam pro meu apartamento, outras para outro apartamento. Tranquilo. Malta foi isso.